Vamos resolver esse exercício. Descreva o subespaço do R4 gerado pelos vetores -1, -2, 3, 4, 0, 1, -1, 1 e -1, -1, 2, 5. Resolvi chamar de W esse subespaço gerado por esses três vetores. O que é descrever um conjunto qualquer? Um subespaço é um conjunto de vetores. O que é descrever um conjunto? Descrever é arrumar uma descrição que facilite a resposta à pergunta. Eu tenho esse objeto aqui, ele pertence ou não pertence ao conjunto? Então, eu quero uma descrição para W. Aqui eu já tenho uma descrição para W. Aqui, ó. W é o espaço gerado por esses três vetores. Não está descrito, professora? Tá, essa é uma descrição para W. Mas eu quero uma descrição que permita responder com muita facilidade a pergunta. Eu tenho aqui um vetor do R4. Ele pertence ou não pertence a W? Se alguém me perguntar, será que esse vetor aqui, por exemplo, pertence a W? O vetor 0, 1, 2, 3 pertence a W? Para eu responder essa pergunta, eu vou ter que fazer um bocado de conta. Porque os vetores que pertencem a W são aqueles que eu posso escrever como combinação linear desses três vetores que são os geradores de W. E eu só vou saber se eu consigo escrever esse vetor como combinação linear desses três fazendo algumas contas. Então essa descrição não está boa. Eu tenho uma descrição para W, mas ela não é a melhor possível. Uma descrição bacana é uma que facilite a resposta dessa pergunta. Como eu falei, W é o conjunto de vetores do R4 que eu consigo escrever como combinação linear daqueles três vetores ali. Então tem que existir escalares, x, y, z, números reais, para eu poder escrever a combinação linear. Quando eu multiplicar esse x que eu talvez consiga encontrar, talvez não, pelo primeiro vetor do conjunto, multiplicar o y pelo segundo vetor do conjunto, multiplicar o z pelo terceiro vetor do conjunto, e depois somar tudo, eu tenho que encontrar o vetor ABCD. Ou seja, eu tenho que conseguir montar uma combinação linear dos três vetores no conjunto que resultam em ABCD. Se eu consigo isso, esse ABCD pertence ao W, senão não. Então, essa é outra maneira de descrever W. W é o espaço gerado por esses três vetores, W é o conjunto de vetores que eu consigo escrever como combinação linear desses três conjuntos. Mas ainda assim eu não tenho facilidade para responder essa pergunta. Essa descrição também não está boa. Como é que eu descubro quais são os vetores que eu consigo escrever como combinação linear desses três? Escalonando. Nessa equação vetorial eu tenho um sistema de equações lineares escondido. Esse sistema aqui. Menos x mais 0y menos 1z igual a menos 2x mais 1y menos 1z é igual a b. 3x mais menos 1 vezes y mais 2 vezes z é igual a c. E finalmente a quarta coordenada, 4x mais 1 vezes y mais 5z é igual a d. Então o que eu quero saber? Quais são os vetores ABCD, então quais são os valores para ABCD, números reais, tais que esse sistema tem solução. Existem escalares x, y e z que verificam essas igualdades todas. Eu vou descobrir isso escalonando. Então, para descobrir para que valores de A, B, C e D o sistema tem solução, a gente vai escalonar. Escrevi aqui a matriz ampliada do sistema, escalonei e cheguei... Essa é a forma escalonada reduzida dessa matriz. Se eu obtive uma matriz a partir da outra, escalonando, quer dizer que o sistema associado a essa matriz e esse sistema aqui, que é o sistema associado a essa matriz, tem o mesmo conjunto de soluções. Então, eu posso refazer a pergunta, ao invés de olhar para esse sistema complicado, eu posso fazer a pergunta olhando para esse sistema mais simples. Para que valores de A, B, C e D esse sistema aqui tem solução? Ah, é aqui. São os valores de A, B, C e D que tornam essas duas igualdades verdadeiras. Só quando A mais B mais C é igual a zero e 7A mais C mais D é igual a zero é que esse sistema tem solução. Então, esse é o conjunto W. São os vetores ABCD do R4, tais que eu escrever desse jeito. B é menos A menos C e D é menos 7A menos C. Então, B e D estão escritos em função de A e C. Então, aqui a gente tem uma descrição de W por equações cartesianas
Mas a gente poderia escrever assim também, né? Eu tenho aqui B e D em função de A e C, então eu poderia escrever assim. W é o conjunto dos vetores do R4 nessa forma. A primeira e a terceira coordenadas eu escolho à vontade, e aí depois faço uma continha usando a primeira e a terceira coordenadas para calcular o valor da segunda coordenada, e uma continha usando a primeira e a terceira coordenadas para calcular o valor da quarta coordenada. Então eu escolho valores A e C à vontade, nos reais, e monto vetores do R4 fazendo essas continhas aqui. Essa é outra descrição boa de W. Essas descrições são boas porque agora se eu quero responder aquela pergunta, vetor 0, 1, 2, 3 pertence a W, é só eu verificar se o vetor atende essas condições. A segunda coordenada não é a soma dos simétricos da primeira e da terceira. 1 não é igual a menos 0, menos 2. Então, não, esse vetor não pertence a W. Esse outro vetor aqui pertence a W? Aqui, menos 2 é igual a menos 0, menos 2. Mas o 3, não é igual a menos 7 vezes 0, menos 2. Então, não, esse vetor também não pertence a W. Tá, e agora, esse vetor aqui pertence a W? Esse sim. Menos 2 é igual a menos 0, menos 2. E menos 2 também é igual a menos 7 vezes 0, menos 2. Então, sim, esse aqui é um vetor que pertence a W. Mas W não era, lá no começo, W não era o espaço gerado por esses três vetores? Então, se eu tenho um vetor que sim pertence a W, eu tenho que conseguir escrever esse vetor como combinação linear dos vetores geradores de W. E como é que eu escrevo? Como é que eu encontro esses valores aqui? É só eu olhar de novo para aquele sistema. Essas duas equações de baixo, onde aqui zerou, eu usei para descrever, para arrumar uma descrição bacana para o W. As duas equações de cima, vamos dizer como que eu encontro valores x, y e z para escrever a tal combinação linear. Para os valores de A, B, C e D que fazem o sistema ter solução, aqui eu tenho 0 igual a 0, a terceira equação, a quarta equação é 0 igual a 0. E em cima eu vou ter duas equações, três variáveis, que eu posso escrever assim, x em função de z e y em função de z também. Então, nesse exemplo específico agora, se eu quero escrever esse vetor aqui como combinação linear dos vetores geradores de W, eu vou escolher escalares x, y e z que atendem a essa condição, onde A e B aqui são a primeira e segunda coordenadas do vetor. Então, basta eu olhar para a primeira e segunda coordenadas, fazer essa continha aqui. Eu escolho à vontade um valor para z, calculo o valor de x e y, né? Usando A aqui é o valor 0, B é menos 2. Então tá, então foi o que eu fiz aqui. Peguei para z igual a 0, já que eu posso escolher à vontade. Aí fiz a conta. Vou botar a conta aqui pertinho para a gente ver. Pronto, Para z eu escolhi o valor 0. E aí fiz essa continha. A é menos 0, que foi o valor que eu escolhi para o z. X é menos A, menos z. X é 0. E o y é menos 2A mais B menos 0. Então, x é menos 2, y é menos 2. E o z é o 0 que eu tinha escolhido. Então, essa aqui é uma combinação linear que resulta nesse vetor. Mas eu poderia ter escolhido para z outro valor. Poderia ter escolhido para z o valor 1, por exemplo. E aí, quem vai ser o x? Menos 0, menos 1. E quem vai ser o y? Menos 2, 0, menos 2, menos 1. Y é menos 3. E o z é o 1 que eu escolhi. Muito bem. O que quer dizer isso? Se eu tenho várias maneiras de escrever o mesmo vetor como combinação linear desses três vetores, é que esse conjunto de vetores é LD. Bom, isso já é outra história, mas vamos lá. Esse conjunto de vetores é linearmente dependente, quer dizer que eu consigo escrever o vetor nulo como combinação linear desses vetores sem escolher a combinação trivial 0, 0, 0 para todos os escalares. Claro, eu posso pegar, de novo, para z o valor 1, e agora
o x vai ser menos 0, que é a primeira coordenada aqui, menos 1. E o y vai ser menos 2 vezes 0, que é a primeira coordenada aqui, mais 0, que é a segunda coordenada aqui, menos z. Y também vai ser menos 1, o z era 1 que eu tinha escolhido. Pronto, escrevi o vetor nulo como combinação linear desses três vetores, sem usar a combinação trivial, de um outro jeito. Conjunto com esses três vetores aqui é LD, linearmente dependente. Outro jeito de pensar que um conjunto é linearmente dependente é pensar que eu consigo escrever um dos vetores do conjunto como combinação linear dos outros. E se eu, então, escrever o vetor nulo como usando uma combinação que não é a trivial, eu tenho pelo menos um escalar aqui que é diferente de zero. Esse aqui, por exemplo, é diferente de zero, então eu consigo escrever esse vetor como combinação linear dos outros. Nesse caso aqui é só passar esses outros dois para o outro lado da igualdade, né? Então, esse vetor é uma combinação linear dos outros dois vetores do conjunto. O conjunto é LD. Mas tudo isso aqui já era outra história. O que eu queria era descrever o conjunto W. O conjunto W é o subespaço gerado por esses três vetores. Está aqui, W é o subespaço gerado por esses três vetores. Então, o que eu queria era uma maneira de responder facilmente a essa pergunta. Será que um vetor qualquer dado, esse ou qualquer outro, pertence a W? Que vetores do R4 podem ser escritos como combinação linear desses três? A gente montou um sistema para resolver, escalonou, e aí arrumou duas lindas descrições para W, uma cartesiana e uma paramétrica.